Clichês são o que definem um subgênero, entre aspas, que foi meio que enfiado goela abaixo no terror. O filme de objeto amaldiçoado ou entidade perseguindo jovens. Temos exemplos a rodo, como A Hora da Sua Morte com seu aplicativo amaldiçoado, Verdade ou Desafio com seu jogo de verdade ou desafio amaldiçoado, Tarô da Morte com um tarô amaldiçoado, entre outros que, convenhamos, não são bons filmes. Mas em 2022, um filme quebrou essa corrente, Sorria, que com sua entidade sorridente, o filme foi um sucesso e recebeu uma continuação agora em 2024. E hoje vamos falar sobre esses dois filmes. Mas antes, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos, pois isso ajuda pra caramba na criação de novos conteúdos. Então acomode-se e cuidado com as pessoas sorridentes na rua. O filme conta sobre a doutora Rose Cooper, uma terapeuta que trabalha exaustivamente em um hospital, auxiliando pessoas que passam por surtos e problemas relacionados à saúde mental. E ela então mesmo, praticamente morando no trabalho, está em um momento normal da sua vida, até que uma jovem universitária, a Laura, que uma semana atrás presenciou seu professor cometer o ato de autofalecimento metendo um martelo na sua própria cabeça. E agora a Laura, que está visivelmente perturbada, afirma estar vendo pessoas interagindo com ela e sorrindo enquanto isso, com o sorriso mais bizarro que ela já viu. É então que a Laura simplesmente começa a gritar dizendo que está vendo algo, e depois só parece ter algum tipo de falta de ar ou alguma coisa assim. Mas quando a doutora vai checar, só encontra a garota encarando ela e sorrindo. Só o ato de estar sorrindo com fazendo essa cara já deixa a gente na ponta da cadeira. Então que a jovem pega um caco de vidro e começa a cortar o seu rosto. Depois, só cai falecida ainda com o seu sorriso bizarro. Então, após isso, ela tenta voltar à sua vida normal, com seu namorado Trevor e a sua irmã e o marido e o sobrinho também. Mas tudo começa a piorar quando ela encontra um de seus pacientes sorrindo do mesmo jeito bizarro que a Laura do começo. Mas ela meio que ignora por enquanto. Mas não dá pra ignorar os recentes pesadelos que ela tem com a mãe falecida que ela viu morrer e com a própria Laura vindo dar um livrinho pra ela. E já meio perturbada, ela vai até o aniversário do seu sobrinho e leva de presente pra ele um brinquedo, uma roupa, um perfume de uma marca aí famosa de cosméticos? Não, meus queridos, claro que não. Ela simplesmente embrulha e dá pra ele um gato morto. Pois é, isso tudo a faz perceber que talvez aquela garota não tivesse tão maluca assim. E ela começa a perseguir e tentar descobrir a origem dessa coisa sorridente, que parece estar causando alucinações nela, coisas que ela pensa que é real, mas quando ela vai perceber, na verdade não é real. Então, pesquisando com aquela clássica cena de pesquisa dos filmes de terror desse subgênero, entre aspas, ela descobre a esposa do homem que passou por essa situação aparentemente. E ela diz que ele via coisas, fazia coisas que não sabia que estava fazendo, e o pior, ele também viu alguma mulher se finalizando na frente dele. Ou seja, essa entidade parece ser passada assim, com alguém criando um trauma, se autofalecendo na sua frente. Após isso, então, ela vai buscar ajuda de um policial amigo dela e descobre uma corrente que vai levando de pessoa para pessoa que acarretou no mesmo fim. Alguém mete o autofalecimento na frente de outra pessoa e essa pessoa passa a ser amaldiçoada por essa entidade que parece se alimentar desses traumas, e após um determinado tempo atormentando a vida de algum pobre coitado, ela possui de vez a pessoa e faz ela se suicidar. Então a Rose tenta conversar com a irmã, mas isso acontece. Pois é, não tem contexto não, eu me assustei, vocês também vão. A Rose então vai em busca de um cara que tem alguma relação com essa coisa, e esse cara diz que o único jeito de sobreviver a essa entidade é finalizar alguém na frente de outra pessoa, para assim passar a maldição para essa pessoa através de um trauma novamente. A Rose então fica meio relutante em acabar com a vida de alguém, ela não quer finalizar ninguém, então a brilhante ideia que ela tem é simplesmente ficar reclusa no meio do nada, em uma antiga casa da família, e por sinal é onde a sua mãe cometeu o autofalecimento. Os traumas tá tudo ali guardadinho. E aqui ela começa a ter visões com a mãe, que se transforma num monstro bem esquisito, e em um ato de bravura aqui, porque aqui ela representou, ela consegue pôr fogo na entidade e sai vazando. Depois vemos ela indo pra casa daquele amigo policial
Só que não, porque tudo que ela viu naquela casa se revela uma visão da entidade. O policial de verdade agora chega, só que na porta nós vemos a criatura horrenda, com um sorriso bizarro, meio que literalmente vestindo a Rose. E depois, quando o policial finalmente consegue entrar no local, ele vê apenas a Rose toda encharcada de gasolina e com um fósforo na mão, prestes a pôr fogo em si mesma na frente do policial, ou seja, passando a maldição pra frente. Sorria é aquele tipo de filme que, como eu contei inicialmente, me parecia ser mais um filme cheio de clichês. E, de fato, ele é. Clichê da pessoa enlouquecendo, ninguém acredita nela, a maldição vai aumentando, ela encontra uma solução milagrosa nos 45 do segundo tempo, vai tentar resolver, às vezes resolve, às vezes não. E pra falar a verdade, o filme é literalmente isso. Ué, mas você me perguntaria, você não disse que gostou do filme? Primeiro que eu não disse isso, mas eu gostei. Na verdade, o filme é muito bem feito. Ele tem um propósito, tem um mistério, tem uma criatura de fato bem perturbadora, bem legal, assim, essa coisa do sorriso. Não falo dessa criatura do final somente, mas dessa coisa do sorriso estranho, que a pessoa aparece, pode ser qualquer pessoa, uma coisa meio corrente do mal. É uma coisa muito legal. Apesar de eu não ser muito fã desse tipo de filme que, olha só, aconteceram várias coisas, muitas coisas aconteceram na vida da protagonista, mas era tudo visão. Acho isso muito chato, quebra muito a visão de filme pra mim, porque tipo, você só perdeu tempo, entendeu? Não faz sentido você assistir um filme e boa parte dele dizer, não aconteceu nada, era só uma visão da protagonista. Eu sei que é pra gente ver ela enlouquecendo aos poucos, mas me incomoda esse tipo de filme. Só que aqui nesse filme, isso é muito bem feito. A proposta é essa. Desde o início a gente já entende que a proposta é essa. E eu gosto. Aqui eu gosto. E eu tenho só que ressaltar que esse sorriso é só um sorriso bizarro, que fica na tua mente de verdade. A solução e os sustos são clichês? São, mas são clichês bem feitos. E justamente graças a isso, de boca em boca, um filme que era para ser lançado no streaming chegou aos cinemas e conquistou mais de 270 milhões de dólares mundialmente. Um filme que era pra ir pro streaming. E em 2024, um filme que ninguém esperava absolutamente nada. Nada. Expectativa abaixo do subsolo. Chegou a sequência desse filme, Sorria 2. O filme já inicia com o policial do filme anterior, que como sabemos viu a Rose se auto-falecendo e claro, contraiu a maldição. Vemos ele observar um carro, chegar em uma casa e ao descer, ele rende o motorista, o levando para dentro de casa, que nós descobrimos serem 2 traficantes. Ele então finaliza um dos irmãos, afirmando que ele precisa ver aquilo, no caso o outro irmão. Ou seja, ele quer causar o trauma em um dos irmãos para poder passar a maldição para frente. Mas acaba dando tudo errado, porque esse energúmeno, mesmo sendo um policial e rendendo o outro irmão, ele não pede pro outro traficante jogar a arma pra frente, que se ele tivesse feito isso, ele tinha resolvido isso tranquilamente. Mas não, o policial então mata o irmão, mas o outro acaba reagindo e ele acaba sendo morto pelo policial. Até que ele percebe que tinha sim alguém olhando. Nossa, ele deve ter dado graças a Deus. Um cara que foi lá comprar o ilícito ali. E aqui ele pensa que passou a maldição pra frente e tenta sair da casa. Mas os outros companheiros dos caras chegam e ele consegue fugir pela janela, mas nem tem tempo de aproveitar direito a vida, porque ao atravessar a rua, ele é atropelado. Então vemos que o rastro de sangue do policial acabou deixando um lindo sorriso no asfalto. Após essa cena, conhecemos aqui a nossa protagonista, a cantora superstar mega famosa Sky Riley, que há um ano sofreu um acidente e aparentemente tem esse mesmo tempo sem utilizar ali um ilícitozinho. Então ela tá buscando o seu retorno com essa turnê nova, mas algo a impede. Graças ao acidente, ela ficou com uma cicatriz na barriga e nas costas e ainda sente muitas dores. Então, tentando relaxar, ela vai em busca de um amigo que tem uns remedinhos ali mais fortes, meio ilegais, e dá uns perdidos na mãe dela, que por sinal é a sua agente. Então ela foge e vai até o seu amigo Anton, que, pera lá, eu te conheço, não, é o cara da introdução. Puta que pariu. Então deu certo, né? O policial fez e ele parece meio louco. E tudo se confirma quando ele, depois de gritar, parece que tá sufocando, olha só, simplesmente levanta com um sorriso no rosto, pega um peso de academia e destroça o seu rosto. Mas claro, mantendo um lindo sorriso.
A Sky, então, obviamente assustada, pensa em ligar para a polícia, mas devido às circunstâncias, ela tentando voltar ao estrelato, se envolver em mais uma polêmica, complicado, né? Ela só vai embora. Ela tenta seguir a sua rotina normal de diva pop, mas claro que a entidade faz questão de aparecer nas provas de figurino, atormentando ela em uma sessão de autógrafos. Ah não, pera, esse cara não, esse aí é só um maluco qualquer. Essa menina bizarra aí. E mesmo com essas situações, ela tenta ignorar e seguir a vida dela, muito por pura pressão mesmo, né? Inclusive recebendo mensagens de alguém que viu ela saindo do apartamento do garoto do início do filme. Mas a entidade não cansa de atrapalhar ela não, fazendo primeiro ela pagar de maluca de novo, dessa vez no ensaio do show. Onde você estava fora do lugar e me derrubou? Quem foi? E depois em um discurso que ela tinha que fazer para uma instituição de caridade, mas ela simplesmente desabafa tudo que ela pensa, na verdade. E o pior, a entidade ainda faz ela surtar mais ainda e depois ainda joga uma idosa de cima do palco. Essa entidade tá querendo ferrar com a vida dessa garota. Ela recebe então outra mensagem daquela pessoa misteriosa que pede para encontrá-la em público. E ao chegar lá, é um cara que explica que seu irmão também acabou contraindo essa maldição e que o único jeito de se livrar dela é falecendo mesmo. Mas calma aí que ele tem um plano. Adivinhe qual é o plano? Escola Countdown, o aplicativo da morte, entrou de novo. É o seguinte, ele acabaria fazendo a Sky falecer por alguns segundos, tudo controlado. Não sei como ele ia controlar isso, o cara não parece nem controlado, imagine controlar a morte de alguém, mas enfim. E depois a reanimaria. Só que como esse plano é maluco demais, ela só sai correndo. Só que como qualquer estranheza pra assombração é pouco, quando ela chega em casa, ela ainda vê seus fãs, e pessoas que ela conhece em uma multidão no seu quarto, só se aproximando tal qual os anjos de Doctor Who. Quem pegou essa referência pegou. E é justamente nesse momento que nós vemos mais sobre o acidente que ela teve ali com seu namorado e tal, que na verdade foi a própria Sky que causou o acidente com o namorado. Enquanto os dois discutiam, né, depois de terem usado ali um negocinho, e eles começam a brigar, a discutir, até que ele chama ela de maluca, ela xinga ele também. Então ela puxa o volante para um lado e os dois descem ribanceira abaixo, e o cara falece e ela acaba sobrevivendo, como nós já sabemos. E depois dessa visão, novamente essa lembrança, ela acorda no hospital, com a mãe do lado. Elas conversam, começam a discutir, até que a entidade acha pouco e possui a mãe dela, e faz ela cometer o ato de não viver. E depois nós sabemos que pelo jeito foi a própria Sky que fez isso, graças às ilusões da entidade. E ela, percebendo que não tem mais jeito, decide aceitar a proposta do maluco do bar. E ele então explica que precisa ser em um freezer, porque ele vai injetar uma coisa para acabar, né, para ela falecer ali por alguns segundos, depois ressuscitá-la com adrenalina. Mas a merda da porta do freezer tá quebrada. E é justamente nessa hora, porque o cara não podia preparar tudo antes. Ele tinha que preparar na hora, porque se a entidade aparecer, né, já acaba ali com ele e com ela ao mesmo tempo. Porque ele, burro, não pensou, poxa, ela pode fazer ela se matar na minha frente e eu pegar essa merda. Mas não, o cara é maluco. E é justamente nessa hora que o cara sai, quem aparece? A entidade, que toda debochada, usando a própria Sky com a roupa do acidente. E agora começa a briga, Sky versus Sky. Quem ganha? Eu aposto na Sky. A piada foi ruim, mas eu acho que, né? Enfim. E quando finalmente pensamos que ela venceu, a entidade mostra que tá brincando novamente e faz ela parar em um show. Exatamente, com milhares de pessoas vendo, inclusive a sua mãe, mostrando que boa parte do que ela viveu nesse filme não passou de alucinações para perturbar a moça. Até que ela vê ela mesma em sua frente, abrindo o estômago com aquela criatura do primeiro filme saindo dele, e como no primeiro filme, entrando na sua boca e possuindo, literalmente novamente, vestindo a Sky. Então que pouco tempo depois, ela só levanta no seu show com aquele lindo sorriso, preparada para cantar com seu microfone, e nós só ouvimos barulhos e a reação da plateia, para logo em seguida nos mostrar que a cantora simplesmente enfiou o microfone no olho. E claro, espalhando a maldição pelo mundo inteiro, porque com esse show aqui, pelo menos umas milhares de pessoas já estavam amaldiçoadas também. Sorria 2 é melhor que o primeiro. Pronto, falei. O filme é bem divertido, dinâmico e interessante do começo ao fim. Posso estar rasgando seda pra ele? Posso sim, mas fazer o quê? Eu me diverti. E sabe por quê? Vou dizer que eu não esperava nada desse filme. Absolutamente nada.
Quando eu soube que teria um Sorria 2, eu já imaginei, nossa, como esse filme vai ser ruim. Mas que grata surpresa eu tive aqui. Temos uma trama novamente de uma cantora pop mega famosa em um filme de terror, dessa vez de maldição, né? E não de um tipo de serial killer, que nem no filme do Shyamalan, né, no início do ano. Nós temos aqui dessa vez uma trama de maldição. E essa trama de bastidores de show com a estrelinha Sky Riley, que tá tentando dar a volta por cima, eu gosto. Ela foge do comum, trata um novo cenário, novas circunstâncias que essa carreira da protagonista traz. Como os fãs na casa dela sorrindo, é bem bizarro. Que não é algo comum que a gente vê sempre. Normalmente uma pessoa ali meio traumatizada, ou um grupinho de amigos, todos com as mesmas características. E, cara, não tem um frescor, entendeu? Não anima a gente, porque é a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Mas esse filme não. Esse filme trouxe uma coisa diferente. Essas novas circunstâncias, é muito estranho. E nós vamos falar sobre a Naomi Scott. Ela aqui tá surtadíssima. Eu já conheci o trabalho dela em As Panteras, eu assisti o remake. E eu também assisti o Aladdin, o live action, no caso, né? Ela fez a Jasmine, se eu não me engano. E eu gostei da atuação dela naqueles filmes, sabe? Ela sempre parece se destacar, principalmente no Aladdin, ela se destacou pra caramba. Mas aqui ela brilhou demais, com interpretação mega exagerada, que ainda é incrível. Eu amei ela aqui nesse filme. E com algumas ressalvas com o fato dos últimos 30 minutos serem basicamente invalidados com esse final, eu gostei. Eu gostei demais desse filme, bem mais do que o primeiro, na verdade. E o meu ranking, ele tá em primeiro lugar, com certeza, de verdade mesmo. E eu não quero aqui parecer muito emocionada, nem nada do tipo. Esse ano nós tivemos muitos filmes de terror muito bons, muito bem escritos, muito bem dirigidos, com uma atenção enorme. Mas em Sorria 2 eu me diverti pra caramba. Mas o que eu quero saber mesmo é de vocês. O que vocês acham desse filme? Deixem aqui nos comentários, tudo bem? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!